Povo de Deus, Ezequiel capítulo 12 e capítulo 13. Aqui no capítulo 12, há aqui mais uma vez o uso de Deus, da metodologia muito comum dele, que é o simbolismo, parábolas, ilustração. Deus sempre usou isso. Há uma abundância de relatos disso no Velho Testamento, e Jesus Cristo também usou isso no Novo Testamento. E isso é uma lição que nós precisamos sempre lembrar e, na medida do possível, usarmos ilustrações, comparações que servirão de ferramentas didáticas para levar uma mensagem e essa mensagem ficar gravada de maneira especial, diferenciada no coração de quem a ouve ou de quem vê. Ok? Então, Deus sempre usou essas metodologias, né? E muitas delas para nós muito simples, mas com um profundo resultado prático na vida do povo, no sentido do povo entender a mensagem. Então, Deus está vendo, tá aqui trabalhando, né, com ilustração. Como nós já aprendemos, o Ezequiel, ele coloca muitas narrativas pré-exílio, né, e também narrativa no exílio. Há uma variação aí. Ele foi levado para a Babilônia na segunda deportação. Lá no capítulo 1 nós vemos isso, ele sendo levado. E lá na Babilônia, ele tem visões. Ele é usado por Deus para falar para o povo lá dentro da Babilônia. E também, ele, antes da Babilônia, ele foi usado para falar para o povo que ainda ia sofrer as consequências do pecado com a evasão da Babilônia. Então ele é um profeta essencialmente exílio, e dentro do exílio, mas ele fala de muitos relatos antes do exílio, ou durante o exílio, tanto para o povo lá de dentro, quanto para o povo lá de fora, os remanescentes, e aqueles que aí, em outros momentos, aqueles que ainda iam ser levados. Tantos quantos estavam lá, quantos que ainda iam ser levados, e também aqueles que nunca iriam ser levados, mas deixados na terra. Então esse é o profeta Ezequiel, e aqui no capítulo 12 nós temos essas comparações. Aqui está se falando o que vai acontecer com o rei Zedequias. É só você ler lá o Jeremias capítulo 29. Deixa eu ver aqui. Jeremias capítulo 39, né? E ver também o capítulo 52 de Jeremias. Você vai ver um pouquinho desse relato, que Zedequias realmente tentou fugir depois de Jeremias ter falado: cara, se entrega direitinho várias vezes, não vale a pena fugir, vai ser muito melhor, que Deus determinou. Se tentar fazer oposição vai ser pior. Ele recebeu sinais, ele, sabe, tudo que ele precisava ouvir e ver, ele viu. Ele foi teimoso. No final tentou fugir, não viu que o negócio já não dava para nada, covardemente tentou fugir, que seus ofícios foram alcançados, seus filhos foram mortos, sabe? Então o que está descrito aqui, está descrito o que iria acontecer com os Edequias. E aconteceu, ok? Basicamente, isso é o capítulo 12, né? Aqui no versículo 1 ele fala: casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Eu fiquei pensando um pouquinho nesse texto. Eu acho que o nosso povo hoje cristão, nossa era, eu quero crer, né? Eu não consigo enxergar isso. Nós não estamos numa situação tão calamitosa, tão, sabe, vexatória, tão profunda. Nós não estamos numa lama de pecado tão grande quanto eles estavam naquele contexto lá. Eu não acredito que a nossa rebeldia hoje seja uma rebeldia equivalente a esse povo. Nós temos erros, né? Mas não chega a essa profundidade, me parece, hoje, no geral, nas igrejas evangélicas em geral, apesar de muita coisa ter errado, não chegamos, me parece, nesse nível tão profundo. Agora, hoje, eu acho que uma palavra, nos dias de hoje, não caberia casa rebelde, né, de acordo com coube
lá no povo de Judá, povo de Israel, mas eu acho que uma palavra cabe muito bem, que seria casa do desinteresse. Essa, para mim, se encaixaria perfeitamente para o dia de hoje. Um povo que não tem interesse na proposta de vida de Cristo, não tem interesse em conhecer, e como diz aquela canção, em prosseguir em conhecer o Senhor. É um povo que tem uma simpatia por Deus, é um povo que elogia Deus com os lábios, mas o coração está longe. Tem simpatia, mas verdadeiramente, no geral, o povo não tem interesse, né? No caso, interesse no sentido de conhecer o Senhor, de servir o Senhor, de ter o prazer na lei do Senhor. Não tem. É um povo desinteressado. Agora, tem interesse sim nas bênçãos desse Senhor, na proteção desse Senhor. Tem interesse sim em transformar esse Senhor em um hospital de emergência, em UPA, né? Onde vai lá quando precisa, e aí depois que resolveu o problema, né, a pressão abaixou, tá com pressão alta, busca emergência. Teve um acidente, busca emergência. Não é isso? Qualquer emergência, qualquer risco à saúde, busca o UPA, busca a emergência. Mas depois que melhorou, vai continuar tendo uma relação com a emergência? Vai procurar fazer com que essa emergência fique melhor? É, não. Depois que acabou, esquece a emergência, só volta lá quando precisar de novo. É isso que o povo, é esse interesse que o povo tem no geral com Deus. O classificando simplesmente como UPA, como hospital de emergência e nada mais do que isso, né? E o elogiam, o exaltam, porque sabe que se precisar vai ter que contar com ele para não ficar mal, né? Para não, quando precisar ter alguma coisa para recorrer, aí exalta, aí tem um mínimo ali de relacionamento com esse Deus, mas interesse real mesmo num todo, né? Não. É igual antigamente a questão do CD, né? Você comprava, tinha um CD com 12 músicas, 15 músicas, mas você comprava o CD só por causa de uma ou duas músicas. Você não tem interesse no CD todo. Você tem interesse só na parte. Mesma coisa como já pregamos. É aquele relacionamento do homem para com a mulher. Ele não tem interesse na mulher como um todo. Ele tem um interesse físico na mulher. É uma parte do corpo da mulher. Aquilo chama a atenção dele. Ele tem interesse em um pedaço da mulher. Aí, por causa daquele pedaço, ele vai e assume um relacionamento com todo. Mas o foco dele é só naquele pedaço. Se aquele pedaço deixar de existir, deixou de existir o relacionamento. E assim, muitas pessoas têm se relacionado com Deus. Ok? Isso é uma desgraça. Isso nunca foi cristianismo. E eu temo no que isso vai dar. Ok? Versículo 4. À vista deles, traze para a rua de dia a tua bagagem. Então ele vai fazer uma ilustração para todo mundo ver o Ezequiel. Aí, ó, olha o versículo, vamos dar um pulinho lá no versículo 11 e versículo 12. Dize, eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles, que no caso é Zedequias, levará aos ombros a bagagem, e às escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto, para que seus olhos não vejam. Ou seja, ele está ilustrando aqui os atos de Zedequias, como eu falei, né? Vai levar bagagem, o Zedequias levando a bagagem. Está antecipadamente falando o que vai acontecer. Olha aqui o versículo 8. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor dizendo. Acho interessante, né? Pela manhã veio a palavra dele. Meus irmãos, nós todos os dias deitamos na cama para descansar, porque nós somos cansados do dia a dia. Aí quando nós dormimos, nós recuperamos as nossas energias. E quando acordamos, estamos com energia. Estamos descansados. Ali é o melhor momento para a sua devocional de manhã, o seu tempo com Deus. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Descansam
e aí usam sua energia todinha no trabalho, nas preocupações do dia a dia. Aí depois que resolveu todas as questões do dia, no final da tarde ou mais tarde, já cansada, desgastada, vai dar o seu tempinho para Deus, a sua sobra para Deus, né? E quando eu li isso aqui pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim, me veio essa ideia na cabeça. Meu irmão, eu creio que até hoje, que de maneira especial, não que não vai falar dos outros horários, né? Especial, Deus quer falar com você pela manhã. No momento que você está melhor emocionalmente, no momento que você está melhor psicologicamente. É claro, isso é em linhas gerais. Há pessoas que pela manhã não está bem, só está bem à tarde, na madrugada, há exceção. Mas em linhas gerais, de manhã é o melhor momento para você estar com seu Deus. Em alguns casos, não, pastor, no meu caso não é de manhã não. No meu caso eu rendo muito bem. Aí você tem que avaliar. Mas considere a possibilidade do que eu estou falando. Analise. Porque o teu melhor, o tempo que você está melhor mentalmente, né, que você rende mais, é o tempo que você deveria pensar em fazer a sua devocional. E no geral, esse tempo é pela manhã, né? Como diz aquela canção, logo de manhã, né? Quero te buscar, teu favor, buscar teu amor, né? Aquela canção que fala, que pode ser até a nossa canção de, de sugestão de nosso hino, né? Pela manhã, ok? Muito bem. Continuando aqui, olha o versículo 9. Perguntou a casa de Israel: que fazes tu? Então o pessoal sentiu um impacto. O Ezequiel fez a ilustração que Deus mandou. O pessoal olhou aqui: o que esse cara está fazendo? O que está querendo dizer com isso aí, cara? Então você viu que a ilustração teve impacto na vida, despertou o interesse. E era justamente isso que Deus queria que o povo... Então a ilustração está funcionando. O objetivo está sendo alcançado. Versículo 24. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhações lisonjeiras no meio da casa. Vou falar um pouco mais sobre essa questão de visão no capítulo 13. Ok? Versículo 25. Porque eu, o Senhor, falarei as palavras que eu falar se cumprirá, e não se retardará. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Versículo 26. Veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então, depois que eles entenderam, o que ele está fazendo aí, cara? Aí depois que eles entenderam que Ezequiel falou, que eles começaram também naquele contexto a falar que nada, essas coisas aí tudo demora. As profecias do Senhor demoram muito, né? Além de demorar muito, por demorar muito, e não vai acontecer. Já tinha essas conversas entre eles, né? Um dos argumentos que eles usavam contra Jeremias, contra Isaías, contra os profetas, que está fazendo? Você foi falado isso, ó, há muito tempo atrás, vai acontecer? Não é isso que falou sobre a volta de Cristo? Não é a mesma coisa? Pô, desde que eu era moleque eu ouvi falar sobre isso aí, cara. Desde que eu era criança eu ouvi falar sobre isso aí. É a mesma situação que os profetas viviam naquela época. Aí eu falei, não, vou fazer assim, vai lá e fala, vai acontecer. Aí Deus falou que ia dar um sinal. Falou, vai acontecer e vai acontecer, você vai ver só, não vai demorar, né? Não será retardado. Aí eu estava vendo aqui a nota de rodapé da Bia Plenitude. Ela está dizendo que o seguinte, cadê a nota aqui? Que foi, deixa eu ver, mulher, deixa eu ver, versículo 20, 26 em diante. Cadê? 11.
12. Acho que eu perdi um pouquinho aqui, que foi alguns versículos. Aqui, ó. Capítulo 12, 21 a 26. Diz que quando foi falada a profecia, foi no ano 539. E quando se cumpriu, foi no ano 586. Ok? Ou melhor, foi no ano 586 e se cumpriu 593. Só que eu estou aqui falando, interpretando na ordem cronológica correta, né? Porque antes de Cristo é daqui para lá, né? Então, pensando nos anos daqui para lá, foi de 593 a 586. 593 foi falado e 586 se cumpriu. Traduzindo, foram 7 anos depois que Ezequiel falou e aconteceu o que ele falou. Você observa então que o Kairós de Deus, porque 7 anos para nós um tempo bem longo, né? Se pensarmos no dia de hoje, 7 anos, então você vê que o Kairós de Deus, mesmo numa perspectiva de rápido, de quando ele vai ser rápido, não vai tardar, olha aí, 7 anos. Mesmo assim, para nós, seria muito tempo. Então não adianta tentar colocar, analisar os fatos, as estações, as previsões dentro do nosso tempo Cronos, porque nosso tempo Cronos não vai bater com o tempo Kairos, mesmo quando há uma declaração de rápido, ok? Lembrando, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, a gente começar a calcular muitas coisas dentro da nossa realidade, a gente vai achar realmente, vai se comportar como o Ives se comporta, né? Mas assim, vai acontecer, não. Isso aí, a gente falou, desde que o mundo é mundo, se fala sobre isso. Por quê? Porque essa é uma análise dentro do nosso tempo humano, que não cabe dentro do tempo de Deus, do Kairos de Deus. E aí o capítulo 13 vai falar sobre as profecias, que já começou a falar um pouco lá no capítulo 12, versículo 24. Ok? E aquilo que eu tenho falado, isso é muito importante você guardar. Existem aqueles profetas e profetisas falsos que conscientemente estão pregando coisa falsa para enganar, para ter objetivo. E tem aqueles profetas e profetisas, aquelas pessoas profetas e profetisas, que não são falsos. Eles estão auto-enganados, ou seja, eles pensam que estão fazendo algo que vem do Senhor, mas na verdade eles estão fazendo algo que vem do coração deles, da imaginação deles, do sonho deles. Eles têm sonho, eles pensam que o sonho é de Deus e proclamam o sonho como se fosse de Deus. Eles têm uma visão, eles pensam que aquela visão é deles, mas é a visão do coração deles, do que a mente dele produziu. Eles acham que é do Senhor e mandam. E tem aqueles outros que é pilantra mesmo. Então nós temos dois grupos assim. E esse entendimento é de fundamental importância nos dias de hoje. Porque eu creio, como eu tenho dito, que 90% dos casos hoje de profecias em igrejas são profecias não de pessoas falsas que estão ali para ganhar dinheiro, não. São profecias de pessoas que acham que estão sendo usadas por Deus, mas na verdade estão sendo induzidas ao erro pelas suas próprias imaginações, pelo desejo do seu coração, pelos sonhos que o próprio psique produz, e elas acham que é Deus que produziu no coração dela. Isso é de fundamental e importante entender, porque isso acontece muito nos dias de hoje. Ok? Olha aqui, ó, versículo 1. Exprimem como dizes o que lhes vem do coração. Tá vendo? Versículo 3. Ai dos profetas loucos que seguem os seus próprios espíritos. Tá vendo? Eles não inventaram, não. Eles sentiram aquilo. Eles viram aquilo. Tá vendo? Olha o versículo 6. Tiveram visões. Eles não inventaram visão. Eles tiveram visão. Falsa, mas tiveram. A visão aconteceu. Olha o versículo 7. Não tiveste visões falsas e não falaste adivinhações mentirosas, quando disseste o Senhor diz, sendo que
eu tal não falei? Então, quando eles falaram isso em nome do Senhor, não era em nome do Senhor, mas eles tiveram aquela visão. Só que não era a visão de Deus. Percebeu a diferença? Versículo 3: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Portanto, assim diz o Senhor: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor. Então eles tinham palavras falsas, porque eles acreditavam aquilo como verdade. Então Deus era contra ele. Mas não era uma atitude conscientemente falsa. Tinha aqueles e aquelas que tinham uma atitude conscientemente falsa? Tinha. Mas também tinha muita abundância aqueles que achavam que estava sendo usado pelo Senhor. E eu enfatizo isso. É a importância de você entender isso. Porque hoje as igrejas evangélicas estão cheias desses sinceros, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão lá com o coração voltados para Deus, mas na verdade estão sendo iludidas pelas suas próprias psiques, pelas suas emoções, que acham que pensam, a tudo que pensam é de Deus, acham que tiver uma visão é de Deus, mas eles não consideram que a alma humana, que o psique humano pode produzir isso. E o diabo também pode engodar. Então pode ser do coração, pode ser do psique, como a pessoa pode estar sendo usada pelo próprio diabo, ele achar que é de Deus. Acontece isso em abundância. E muito mais do que com um falso profeta. Eu acredito que tem muito mais pessoas auto-enganadas do que pessoas falsas. O número de profetisas e profetas que são pilantra conscientemente são menores do que aqueles que profetizam coisa errada e acham que estão sendo usados pelo Senhor. E aí que consiste o nosso grande problema. O maior problema não está no falso e na falsa. O maior problema está naquele que não é usado por Deus e pensa que está sendo usado por Deus. Isso é um problema seríssimo. E Jeremias, Ezequias retratam essas pessoas com abundância, de maneira clara. A visão deles é coisa do coração deles, é coisa do psique deles. A palavra está clara dizendo isso aqui. Inclusive é só você ver as referências desses textos que vai te mandar lá para Jeremias, vai te mandar lá para outros textos que enfatizam essa ideia do coração, da mente, que produz algo que é dele e não é do Senhor. Ok? Versículo 9: tem visões falsas, não estarão no conselho do meu povo, não sereis inscritos nos registros da casa de Deus, nem entrarão na terra. Ou seja, essas pessoas que têm visão falsas, elas não farão parte mais daquele grupo de conselheiros, do conselho, né, que resolviam as questões do povo, porque para fazer parte do conselho o cara tem que ter nome, né? Então vocês não farão mais parte desses conselhos, né? Na hora de voltar do exílio depois de 70 anos, vai ter um registro, vai ter ali uma, como é que se fala aquela expressão? Vai ter uma triagem para saber realmente quem vai voltar, quem é verdadeiramente judeu. Então você não vai fazer parte dessa lista quando voltar. E outra coisa, você, na verdade, muitos vão até morrer lá na Babilônia e não voltarão para a terra no tempo que tiver de voltar para a terra depois de 70 anos. É isso que o versículo 9 está dizendo, ok? Versículo 10: andam enganando, dizendo paz quando não há paz, e quando edificam uma parede e os profetas acaiam, né? Dizem ao que acaiam que ela fluirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraiva, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Em outras palavras aqui, estavam profetizando paz, quando na verdade o profeta Jeremias dizia que não haveria paz, haveria guerra, que o povo vai trazer, Babilônia ia trazer a guerra, e que deveriam se render para evitar essa guerra. Não, que nada, isso é mentira. Eis que te digo, Deus vai trazer paz a essa terra. Então profetizar errado. Aí eu acho que está mais ligado àquele grupo sem vergonha, aquele grupo pilantra. Ok? Aí do versículo 11 até o versículo 15,
Deus, na verdade, está fazendo uma comparação. Que comparação? Uma comparação com muros espirituais. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão construindo muros que não são muros seguros. E o muro de vocês que não são seguros vai cair, não vai resistir. Porque vocês estão colocando isso aí como muro seguro, mas não é muro seguro. Lembra lá da expressão lá do Novo Testamento, sepulcros caiados? Onde o sepulcro é todo podre por dentro, aí a pessoa pinta o sepulcro por fora, o sepulcro fica bonitinho, a sepultura fica bonitinha por fora, mas vai lá ver lá dentro. É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Vocês estão pintando algo que não existe. Vocês estão edificando um muro como se fosse esse muro forte, mas esse muro não é forte. Esse muro está bonitinho, vocês estão demonstrando, estão retratando um muro bonito, bem caiadinho, bem preparadinho, mas aí é furada. Esse muro não vai sentar. E esse muro significa o muro espiritual. É simbolicamente a edificação de uma vida espiritual furada que vocês estão fazendo. É isso que Deus está denunciando aqui, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Né? Olha o versículo 13. Assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper do meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação. Mais uma vez, lembramos daquela ilustração da ferramenta de Deus. Dentro da ferramenta, da caixa de ferramentas de Deus, tem vento. Vento para edificar e vento para derrubar. E sempre quando Deus manda um vento para derrubar, o cristão logo vai falar que é do diabo. Não, é vento de Deus. Há ventos que a própria pessoa produz. O que o homem semear, isso ele colherá. E há ventos que, na verdade, é o diabo que produz. E há vento que é o próprio Deus que produz. A nossa função é distinguir que ventos são esses. Mas há muito vento de Deus aí, as pessoas classificando como vento do diabo. Aí é complicado essa situação. Ok? Versículo 14: derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra. Tá vendo? Até o versículo 14 tem essa comparação do muro aí. Ok? Versículo 15: assim cumprirei o meu furor. Tá vendo? Versículo 16: os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Aí, para mim, como eu falei, já é aquele sem vergonha. Versículo 17: as filhas do teu povo que profetizam do seu coração, tá vendo? Do coração. Mas tem mais pilantra também? Tem. Aqui tem coração aqui também. Versículo 18: e disse, assim diz o Senhor Deus, ai das que ai das que cosem involucros feiticeiros para todas as articulações das mãos. Aqui no versículo 18, me parece que o versículo 17 aqui é um tipo de profetisa que é do coração, né? E o versículo 17 aqui é um tipo de profetisa que é do coração, e no versículo 18 já é outras profetisa que não é do coração, já são pilantras. Ou então, essas que são do coração, tem coisas que são do coração dela, elas vão nessa onda, achando que é de Deus, e acabam fazendo as loucuras retratadas no versículo 18. Se você fizer uma pesquisa, eles inventavam objetos de proteção e usavam esses objetos, roupas, né, como algo sagrado para fazer as suas profecias, suas previsões. Eu já conheci uma pessoa cristã que usava uma pulseira. Eu falei: que pulseira é essa? Essa pulseira que meu pastor me deu, e essa aí, eu usando essa pulseira aqui, a minha casa e a minha vida vão estar protegidas. Pulseira! Eu já vi isso em nosso tempo. Igreja evangélica fazendo isso. Pastores ungindo pulseira, usa essa pulseira para estar protegido, para estar perto da tua casa. Pastores que pegam o objeto, vai lá, pega esse objeto aqui, vai lá e faz isso. Faz um ritual na tua casa com esse objeto, para a tua casa estar protegida. Ué, no dia de hoje, o que é isso aí? É tudo passado. E muitos fazem de pilantragem. Outros, no dia de hoje, fazem porque teve uma visão, teve um sonho, e acha que é de Deus, acha que Deus está mandando, e ensina o povo, e o povo vai fazer achando que é de Deus. Nos dias de hoje aí, velho.
o versículo 18, retratando essa realidade. Aí, versículo 19: vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão. Eles se vendiam, eles ganham dinheiro por isso, e ganham pouco, não ganha, fazem tanta besteira por tão pouco. Mesmo se fosse por muito, muito ou pouco, o importante é que diante da realidade aquilo não é nada. Se vendiam, né? Eles tinham lucro com esse negócio. Além de achar que era de Deus, aquilo trazia algum tipo de benefício, né? Mas o benefício era pequeno diante da desgraça que estava para vir, né? Versículo 20: portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis aí vos eu contra os vossos involucros feiticeiros, com os que vos caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Aquilo se serviria como uma armadilha para pegar a presa, esses objetos, né? Usados por pessoas pilantras, e me parece também usado por pessoas que achavam que estavam fazendo coisa boa. Mais uma vez eu repito. Versículo 22: visto que com falsidade entreteceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho. Então, essa artimanha toda, essa feitiçaria, esse uso de objeto, de visões, de profecia, acabava influenciando o justo também, né? Pessoas de bem sendo usadas ou influenciadas por essas pessoas. O justo. E aí, o justo, na sua boa intenção de servir ao Senhor, estava sendo laçado por essas pessoas. E essas mesmas pessoas que de alguma maneira influenciavam de maneira negativa as pessoas justas, também influenciavam as pessoas ruins. E essas pessoas ruins com práticas erradas continuavam com as suas práticas erradas, achando que estavam fazendo a vontade de Deus, e quem a fortaleciam nessas práticas erradas eram esses profetas, essas profetisas, com suas atitudes erradas. Às vezes auto se enganando e muitas vezes enganando conscientemente. Que coisa, hein? Que texto profundo, hein? Que revelações extraordinárias, tão aplicáveis, tão vivas para o dia de hoje. Você, meu irmão que está ouvindo isso? Você, minha irmã que está ouvindo isso? Tenha cuidado para você não ser enganado por essas pessoas que têm alto poder de influência, pessoas auto-enganadas, que fazem com sinceridade, mas acabam sendo usadas pelo seu psique, pelo seu coração, porque enganou o coração do homem. De a psicologia, né, o estudo sobre o cérebro já mostrou que o cérebro humano é capaz de fazer essas coisas. Então elas são auto-enganadas e acabam enganando as pessoas. E que Deus nos livre disso, te livre disso. Tem que tomar cuidado com isso, meu irmão, minha irmã. E acima de tudo, tomar cuidado com aquele que é verdadeiramente pilantra e que usa essas questões para enganar ele e ela. E por fim, eu te alertei para você tomar cuidado com essas pessoas, sejam elas enganadas por elas mesmas ou elas pilantras conscientemente. Eu encerro dizendo: cuidado para você, meu irmão, para você, minha irmã, não se tornar uma destas, que vai ter visão do teu coração, sonhos que vêm da tua mente, do teu psique, da tua preocupação, e você achando que está sendo usada por Deus, meu irmão, minha irmã, você acaba sendo usada pelo seu psique e enganando pessoas. E principados e potestades que perceberem isso em você, eles poderão te usar. E ore a Deus, oremos a Deus, para que o que vem em nossos corações, nós possamos ter discernimento para saber o que é dele, o que é nosso. Ok? É isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like e ajudar em nosso trabalho. A minha função é produzir um conteúdo e a sua função é me estimular a produzir mais conteúdo, se inscrevendo no nosso canal, dando seu like, fazendo seu comentário. Aqui, Pastor Renê,
Pense em todas essas coisas e que Deus